Alô, galera do sétimo ano, o professor Jair chegando, hoje para mais uma discussão sobre o real e o imaginário. Lembra na aula passada? Pois é, aula passada nós estávamos discutindo sobre o real e o imaginário, programas voltados para videogames, o avanço da tecnologia atrelada ao videogame, entre outros fatores, também nós discutimos na aula passada. Hoje nós vamos trazer um assunto bacana que é o mundo virtual. Tá ligado sobre o mundo virtual? Pois é, nós vamos aprender agora sobre esse mundo, o mundo virtual, que diz o seguinte: no mundo virtual é possível criar seres irreais. Olha que interessante, nós vamos começar a nossa discussão falando sobre seres irreais. Mas antes da continuidade, você pega o seu livro, o seu caderno, o seu lápis, o seu marca-texto e vá anotando todas essas informações que eu vou estar passando para vocês. Então vamos lá. Mundo virtual. É possível criar seres irreais com a capacidade de fazer coisas humanamente impossíveis. Então nós vamos dar mais um destaque aqui para esse texto que está falando humanamente impossível, capacidade de fazer as coisas. Então vamos lá, ler novamente esse texto. No mundo virtual, ou seja, existe um mundo que não é o real, paralelo ao real, que é o mundo virtual. É possível criar seres irreais, ou seja, que não existem, tá? Com a capacidade de fazer coisas humanamente impossíveis. Esses personagens podem voar, que está dizendo, podem voar, transformar-se em outros seres, ou até curar outros. Eu também acrescentaria aí que em algumas cenas, principalmente acontece em desenhos animados, que o personagem está lá, o carro vira, ele cai, mas ele continua a sua saga no filme, ele não morre. Então, o mundo virtual, que é o que nós vamos estar trabalhando hoje. Então, fica atento, porque esses personagens, eles têm uma capacidade que nós humanos não temos, certo? É uma capacidade dada somente a eles. Por quê? Porque eles estão em um mundo diferente do nosso. É um mundo virtual. Então, sobre isso nós estamos trabalhando, estudando, pessoal, sobre o real e sobre o imaginário. Também foram criados mundos virtuais em que podemos criar avatares e comandar sua existência. Então, nesse mundo virtual, ou nesses mundos virtuais, nós podemos criar os chamados avatares. Para quê, professor? Você me pergunta, né? Por que a tecnologia está me dando a oportunidade de criar avatares? Para quê? Comandar a sua existência. Então você vai ter ali um avatar para que você possa comandar ele, tá? Como que eu vou comandar esse avatar? Dessa forma, podemos escolher o mundo em que viveremos. Como será o nosso avatar? Olha que interessante. Sua identidade, suas roupas, sua idade e seus gastos. E outras possibilidades que você vai encontrar e aí você vai estar trabalhando lá, brincando, digamos assim, com o seu avatar, tá? Então isso tudo que eu estou colocando, eu estou falando sobre o mundo virtual, tá? Sobre o mundo virtual. Então, todas essas tecnologias se encontram nesse mundo que não é real. E o mais interessante é que o mercado está crescendo. Então, muitos profissionais estão migrando de outras profissões e aprendendo sobre como trabalhar com este mundo virtual, seja o videogame ou seja através do avatar. Então, as pessoas estão criando possibilidades. No final dessa aula, você pode ir lá procurar mais sobre as profissões que estão ligadas a esse mundo virtual. Então, continuando a nossa aula, você está aí em sua residência, preste atenção a todas as informações sobre o nosso capítulo, que é o real e o imaginário. Outro ponto importante para que a gente possa discutir nessa perspectiva do real e do imaginário, primeiro nós trabalhamos com o imaginário, e aí nós vamos falar depois do que é real. São cenários virtuais. E a pergunta é: você sabe o que é um cenário virtual? E aí? Você está respondendo?
Pois é, cenários virtuais. Então vamos lá. Existem muitos tipos de cenários virtuais. Olha que interessante. Para jogos. Então lá no teu videogame, no teu jogo, que é virtual, você vai conseguir perceber que existe um cenário bacana, né? Talvez você não tenha percebido ainda, porque você vai diretamente lá para o teu jogo, mas tudo aquilo é feito uma produção. Existe uma equipe por trás que vai fazer uma pesquisa, que faz um estudo, que programa, que utiliza a internet, um programa de computador e produz um cenário. Na aula passada eu mostrei uma imagem para vocês, onde se criou um cenário, onde existia a natureza. Uma parte era uma cena que tratava sobre o futuro, tinha aviões, jatos, e tinha pessoas na cena e animais que eram animais pré-históricos, tinha dinossauros, entre outros animais. Então tudo é uma única cena. Por quê? Porque é um cenário virtual de um jogo, tá? Outro ponto que se pode usar cenários virtuais, publicidade, até mesmo para as obras de arte. Na aula passada eu também comentei sobre isso. O que é isso? São os estúdios que você pode assistir online, né? Os estúdios de arte com quadros de famosos ou museus. Então você vai conseguir perceber isso através de cenários virtuais. Os elementos são feitos por programa de computadores. Então você vai conseguir perceber que tudo isso tem a participação tecnológica de programas em computadores, com a utilização, é óbvio, da internet, tá? A internet é um dos fatores de grande relevância para que os cenários virtuais possam acontecer. Vamos lá, continuando ainda falando de cenários virtuais. Podem ser usados também ilustrações que são feitas à mão. Muitas vezes essas ilustrações são incorporadas a obras, né? Nesses casos, acontece uma mistura da mão humana com comandos virtuais. Interessante, né? Aqui está falando justamente sobre a junção do real com o imaginário. O homem intervindo no que é tecnológico, ok? Vamos continuar. Agora nós vamos falar um pouco sobre os elementos cênicos. Nós falamos do mundo virtual e nós vamos falar agora dos elementos cênicos. O que é isso? Você deve estar observando que aqui tem uma imagem que tem detalhes de um cenário, tá? Esses detalhes de cenário você pode acompanhar no seu livro, na página 390, tá? Que existe essa imagem e esse texto. Então, elementos cênicos e de composição. O cenário é um dos elementos teatrais e tudo aquilo que serve de ambientação para a ação dramática. O que acontece no palco, o lugar onde ocorre a ação, é a ambientação pelo cenário. Ou seja, ele está dizendo que existe uma necessidade nesse elemento cênico, ou esses elementos cênicos, que haja a construção de um cenário real. Na imagem, um palco e todo o espaço envolto pelas paredes até a ponta do tablado, e o cenário caracteriza-se por móveis, casa e demais elementos que estão no palco. Existem muitos tipos de cenário. Então, professor, nós estamos falando agora sobre o que é real. Existem muitos tipos de cenário e em algumas formas teatrais é indispensável fazer cenários que representem uma cópia fiel dos lugares onde se passam as histórias, como um palácio, um bar, uma floresta, uma sala, um quarto, entre outros. Então ele está dizendo o seguinte, que é interessante que no teatro lá seja tão qual real a imagem original. Então ele está dizendo sobre isso. Ou seja, onde se passam as histórias, seja ela em um palácio, ou em um bar, ou uma sala de aula, ou um quarto, isso vai trazer realidade para a cena, tá bom? Continuando. Aqui eu estou trazendo uma outra imagem, que é o cenário do filme Dogville, tá? São cenários que copiam ambientes reais, são chamados de cenários realistas. E às vezes são pintados em grandes telões, pendurados no teto do teatro, porém esse não é o único tipo de cenário possível. Um cineasta dinamarquês criou um cenário num palco onde as paredes foram indicadas com linhas pintadas no chão. Tá? Assim foi possível entender que as linhas representavam os cômodos da casa. Então ele usou aí tecnologia associada
também o real junto com o imaginário. Então, a casa era dividida por esses traços colocados ao chão. Outro ponto importante que está atrelado aos elementos cênicos é a pergunta que diz o seguinte: tecnologia é só coisa de computador? Vamos lá. Não são apenas os mecanismos modernos que devemos considerar como tecnologia. Opa, não é só o que está na atualidade que é considerado tecnologia. O início do trabalho com cenários, há séculos, mostrando a tecnologia de ponta da época. Por isso, quando usamos recursos digitais ou tecnológicos, os chamamos de novas tecnologias. Tá? As novas tecnologias, existe uma diferença, porque nas novas tecnologias você vai se apropriar de aquilo que é virtual dentro do teu palco ou do teu filme, beleza? O uso de luz, mecanismo e estrutura, por mais simples que pareça hoje, representa as tecnologias pertinentes. Então ele está dizendo que a luz, mecanismos de estruturas, por mais simples que pareçam, são utilizados como tecnologias pertinentes. É aquelas que precisam estar lá para que a cena aconteça. A transformação, a junção e a sequência de elementos materiais, como softwares extremamente modernos ou alavancas para erguer uma peça de cenário, são igualmente considerados tecnologia. Então, todos esses fatores eles são importantes para que estejam dentro dessa perspectiva dos elementos cênicos. Tá? Nós estamos quase chegando ao final da nossa aula, mas eu queria trazer uma informação importante, que é sobre um tipo de tecnologia que é chamada, tá aqui, periactoi. O que é isso? Essa tecnologia, ela faz com que o palco em uma cena ele vá girando. Hoje existe um programa de uma determinada TV, um canal, em que os comediantes estão nesse palco e ele vai girando, que é justamente isso. Desde o século IV antes de Cristo, existem elementos cênicos móveis no palco chamado periactoi. Esses elementos são como prisma de 3 faces que giram ao redor de um eixo. Em cada fase do prisma são pintados diferentes ambientes que aparecem para o público de acordo com a cena representada. Isso também é tecnologia. Bacana, né? Nós estamos estudando o real e imaginário, então nós estamos aprendendo sobre isso. Beleza? Nós vamos agora trazer os últimos tópicos da nossa aula, tá? Que diz o seguinte: para saber mais. Foi aproximadamente no século XV, no Renascimento, que surgiu a profissão de cenógrafo. Olha que interessante, uma profissão que estava no século XVI. Nesse período, Inigo Jones, um cenógrafo famoso, utilizava muitos dos efeitos cênicos conhecidos atualmente. Cenários que deslizavam sobre trilhos. Tudo que ele usava nesse século XVI se usa hoje para as grandes produções ou pequenas produções. Cenários giratórios e máquinas que até mesmo simulavam voos de atores. Está aí essa informação. E para a gente trazer outro entendimento sobre os personagens irreais ou virtuais, preste bem atenção. Eu trouxe aqui a cena de um filme do Avatar para que a gente possa falar um pouco. Uma das ideias que alguns criadores de cenários têm para o teatro é usar o computador, olha que interessante, com a ajuda da internet para criar e dar vidas a seres que só existem como fruto da imaginação. Professor, quer dizer que eu quero escrever um livro e eu posso criar vários personagens no meu livro e em seguida esse meu livro se transformar em um filme? Claro. E aí quando ele se transforma em filme, o diretor vai pegar a sua ideia do teu personagem imaginário, como nós estamos colocando aqui, e ele vai dar vida àquele ser, certo? Então é sobre isso que justamente está falando aqui. Bem, eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação de vocês. Fiquem atentos, leiam o capítulo por inteiro e até a próxima aula.